E é claro que todos nós queremos que tudo volte ao normal o mais rápido possível, não é? E a pergunta que fica sempre é como e será que dá? Será que é a hora? Enfim, a CBF começa a se movimentar para planejar de alguma forma o retorno do futebol quando ele voltar. Bernardo Ramos ao vivo conosco para trazer detalhes para o nosso ouvinte, né, Bernardo? Bom dia. Bom dia a você, Thaís. Agora 9 horas mais 15 minutos, a Confederação Brasileira de Futebol sugere que as federações retomem os campeonatos estaduais em 17 de maio. A sugestão foi feita um dia após o Ministério da Economia divulgar que tem conversado com clubes sobre a retomada do futebol. O anúncio foi do secretário especial de Produtividade, Emprego e Competitividade, Carlos da Costa. Nós já estamos pensando e conversando com os clubes de futebol bem avançados em retomar as atividades. Essa retomada, obviamente, é portões fechados, porque a nossa preocupação principal é com a saúde, seguindo protocolos para preservar a saúde dos trabalhadores, dos jogadores de futebol, de todos aqueles que estão do bandeirinha, do massagista, todos aqueles envolvidos no espetáculo que é o futebol. Nós estamos justamente conversando com a CBF e com os clubes para garantir que os protocolos sejam adequados e que nós temos tempo para implementá-lo. Bom, Thaís, agora vamos ao que nós apuramos aqui na Rádio Bandeirantes em relação a essa possibilidade do retorno do futebol no dia 17 de maio, como sugere a CBF. Veja que é uma sugestão, não é uma determinação, até porque não pode ser feito isso, né? A exemplo do que acontece em relação aos governos federal e estaduais, cada federação estadual tem a prerrogativa de decisão em relação ao seu campeonato. E a Federação Paulista não quer começar ou retomar o Campeonato Paulista a qualquer custo, né? Faltam 6 datas, ou seja, 2 jogos pela fase de classificação. Você tem inclusive um Palmeiras e Corinthians, que pode ser decisivo para o Corinthians em termos de classificação para a segunda fase, e 4 datas no mata-mata. Uma de quartas de final, uma de semifinal e 2 de final. Fato é, como disse o Carlos da Costa, que quando o futebol voltar, será com portões fechados. Isso é fato líquido e certo em relação à Federação Paulista de Futebol. Agora, a data de 17 de maio, pelo menos no estado de São Paulo, não me parece factível. Esse movimento, no que diz respeito a São Paulo, me parece, nesse momento, natimorto. A federação quer esperar um pouco mais, até para saber qual vai ser a política de estado de São Paulo em relação à abertura paulatina. Lembrando que o governo estadual pretende anunciar no dia 8 de maio as novas regras de isolamento social, se haverá um abrandamento e de que tamanho será esse abrandamento. E a Federação Paulista quer aguardar isso para depois saber se vai retomar de fato o seu campeonato estadual com 6 datas restantes para a competição. Obrigada, então, a Bernardo Ramos. E é claro, né, companheiros, que cada setor está se planejando, está vislumbrando a possibilidade de retorno. Agora, o doutor Davi Uip nos disse há pouco, aqui ao vivo na Rádio Bandeirantes, que em São Paulo ele não enxerga que já tenhamos atingido o pico da crise do coronavírus. Então aí fica difícil, já visto, né? O número num dia só, né? Mais de 200 mortos, né? Olha, a Federação Paulista e a CBF tem de ter um planejamento mesmo, né? Foi o que o doutor Davi Uip disse agora há pouquinho. Todo mundo tem de ter um planejamento. Agora, imaginar um jogo de futebol, né? É claro, eu adoraria ter futebol para assistir ao vivo, né? Mesmo que com o estádio vazio, perde um pouco a graça, mas pelo menos é uma distração, né? Agora, imagina, jogador cuspindo em campo, assoando o nariz, um tentando roubar a bola do outro, se empurrando na grande área esperando a bola chegar. Encostando a cara no adversário, né? Para xingar, sentido, hein? Né? Não tem jeito, né? Aí é que vai perdigoto a perder de vista. Exato. Não, e aquela suadeira generalizada, né? Eles discutem, inclusive, a viabilidade de as pessoas fazerem esporte na rua, correndo uma distante das outras, porque o suor pode contaminar pessoas a uma distância ainda maior do que essa pessoa estivesse apenas caminhando, sem suar tanto como numa prática esportiva. Você imagina 22 jogadores, mais o árbitro, mais 2 bandeirinhas, mais reservas, mais técnico, mais massagista, médico na beirada do campo. Sinceramente... Olha, ontem correu nas redes sociais, especialmente no Facebook, textos em inglês, em espanhol, em francês, em hindi, que é a linguagem indiana, de que um médico, o prêmio Nobel japonês chamado Tazuko Honjo, que é imunologista, estava atribuindo ao laboratório de Wuhan
a criação do vírus, dizendo que o vírus não era natural, sugerindo que tivesse sido criado em laboratório. Isso é fake. O médico pode até pensar isso, mas como ele se chama, disse. Zé Paulo? O médico? O médico? É. Kazuko Honjo. Ele é Prêmio Nobel de Medicina 2018 e atribuíram a ele essa suspeita, que é de muitos, né? Haja vista que agora se estabeleceu aí uma pendência diplomática entre a Austrália e a China. O primeiro-ministro australiano, Scott Morrison, voltou à carga porque ele quer uma investigação sobre a origem do coronavírus. E é uma posição dele que responde às ameaças chinesas de boicote a importações de bens e serviços australianos. Pequim vê na posição do governo australiano uma motivação política e rejeita qualquer investigação à origem do coronavírus e a forma como lidou com a doença de Wuhan, onde tudo começou, né? Vista como epicentro da pandemia. E agora eles ficam trocando acusações aí, os responsáveis da Austrália e da China, que já leva uma semana. O embaixador chinês em Canberra, muitos pensam que é Melbourne, a capital da Austrália, né? Não é Canberra, que lá eles falam Canberra. Cheng Xing veio sugerir que, perante a posição insustentável da Austrália, Pequim poderia envidar pelo boicote aos produtos e serviços do país. Mas o primeiro-ministro Scott Morrison, que é o chefe de governo, né, muitos não sabem, mas a Austrália, apesar de um país independente, faz parte do Reino Unido. Então a chefe de Estado é a rainha Elizabeth II, mas tem um chefe de governo, que é esse primeiro-ministro Scott Morrison, que disse que a Austrália vai continuar a adotar esse curso de ação extremamente razoável e sensato. Esse vírus já matou mais de 200 mil pessoas em todo o mundo e paralisou a economia global. As implicações e os impactos são extraordinários, de acordo com o primeiro-ministro da Austrália. E uma posição corajosa, né, da Austrália, porque é duro puxar uma briga com a China, né? Duríssimo. A gente que o diga, né, Zé Paulo?